Olá, cachorreiros e cachorreiras, sejam muito bem-vindos a esse podcast. Este podcast é o mais alto astral que você vai ouvir. Neste podcast você vai ouvir tudo sobre o segmento pet. Para você que é profissional, que quer se aventurar, ou então apenas é um tutor que está um pouco perdido com o que fazer com o seu doguinho. Esse podcast é para você. Lembrando que esse podcast tem a iniciativa da empresa Tio Ed Pet Care, onde o amor e diversão nunca saem de férias. Permita-me apresentar, eu me chamo Ed, trabalho em torno de 10 anos com os cães, sou a amante da cachorrada e hoje eu estou aqui com a Jéssica para poder falar sobre um pouco do segmento pet. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada. E hoje a gente vai falar sobre aquela pessoa que tem um interesse ou então já tem o primeiro cachorro, ganhou e não sabe o que fazer. Essas dúvidas vai ser diretamente para você que está um pouco perdido. Então, pegue o petisco, chame o doguinho e vem com a gente que a gente vai começar. Então, Jéssica, fala um pouco sobre a sua experiência no segmento pet, como você começou, conta pra gente. Então, eu comecei passeando com cães, tinha mais ou menos 17 anos, criei uma conexão, um amor muito grande pelos cachorrinhos, e daí eu comecei a pesquisar sobre adestramento, sobre comportamento canino, e aí eu fui me aventurar a fazer medicina veterinária também, né? Fiz durante 6 semestres, e aí vi que não era aquilo ali pra mim e fui fazer empreendedorismo, né? Seguindo o segmento pet. Ah, que interessante. Onde é que você atua hoje? Hoje eu sigo na área pet, né? Na equipe do Tio Ed. E legal, isso. Legal. Como a gente está falando sobre as dúvidas que as pessoas têm em relação ao primeiro doguinho, o que fazer? O que você pode falar pra gente, para quem ganhou, então, eu quero um cachorro, quero agora uma companhia, todos falam do melhor amigo, eu quero ter o melhor amigo. Como é que começa? Então, planejamento, né? O tempo, porque todo cachorrinho precisa de uma dedicação, de um tempo para você se organizar. Ele precisa de um ambiente apropriado para ele. Você pesquisar sobre a raça também é interessante, porque às vezes você não pesquisa a raça daquele cachorrinho e acaba não sendo aquilo que você imaginou. Às vezes você adota um Rottweiler num apartamento pequeno e ele vira um Tasmania na sua casa, come mesa, faz tudo na sua casa. Então, pesquisar seria interessante, né? Raça, sobre a vacinação, sobre a alimentação. Entendi. O gasto financeiro. O gasto financeiro também. Então, às vezes, é por isso que a gente vê alguns cães de rua, por exemplo, o Chow Chow, que é uma raça muito bonita, a gente vê eles na rua. Normalmente, então, talvez por não conhecer a raça, a pessoa compra por ser um cão bonito e acaba descobrindo que é um cão genioso, não é verdade? Isso é verdade. Interessante. Por isso que tem muito abandono também, né? Por causa disso. As pessoas não pesquisam sobre a raça e tem abandono. Você vê muitos cães aí de raça abandonado por causa disso. Não pesquisou direito, viu que não era aquilo, não era um cachorrinho bonitinho. Às vezes na sua casa tem uma criança, passa a mão no cachorrinho, vai lá e machuca, acaba machucando. E você tinha falado sobre raça. E os que não têm raça? Os vira-latinho? Pois é uma surpresa também, né? Porém, não tem nada perdido. Você pode ter o auxílio, né, de um adestrador. Você pode pesquisar creches também para aquele gasto de energia. A creche também é muito boa, né? Tanto para ajudar no pet em exercícios, gastos de energia, a rotina dele. É como uma criança, é uma escolinha, né? Entendi. E o engraçado porque a gente vê isso antigamente, você tinha um cão, deixava lá no quintal, até preso, né? Só alimentava e não tinha nada disso. Então, por isso de muitas frustração quando a pessoa adquire um cão, porque acha que é só aquilo. E hoje em dia não, tem todo esse serviço para um animal de estimação. Interessante. Você falou sobre o ambiente. Uhum. E como seria isso, preparar um ambiente adequado para o cachorro? Então, igual eu falei, se você, dependendo do porte do cachorro, se for, por exemplo, um cachorro muito grande, na minha opinião, não vai ser tão agradável assim, porque não é um espaço bom para ele. Vai gerar aquele estresse,
aquela ansiedade nele, né? Não vai ter o gasto energético necessário. Ou seja, precisa de um ambiente mais amplo para ele correr, gastar energia, brincar. Ou então você também precisa arrumar tempo para você passear com ele, entendeu? Então é daí que pode surgir um cão agressivo? Sim. Entendi. Com certeza. Mas eu quero ter um pitbull dentro da minha casa, no meu apartamento. E aí? Eu quero ter porque eu gosto da raça. Aí é um desafio, porque um espaço muito pequeno para um cachorro desse porte, que é um cachorro, vamos dizer assim, para pastorear, cão de guarda, né? Apesar do pitbull ser muito dócil, né? Ter aquele certo preconceito, mas é um cachorro muito dócil. Mas gera o estresse, gera aquela agonia pro cachorro, que tá num espaço muito pequeno. Poder, pode, mas não é aconselhável, não, porque gera aquele estresse para ele. Então tem que suprir as necessidades do cão. Com certeza. Contando aqui sobre o meu primeiro cão, eu ganhei, então eu não sabia nada sobre ele, a alimentação já foi errado daí, né? Uhum. Dei canjica pro meu cachorro, o que não pode, e o nome dele era Canjica. E esse cão era da raça Beagle. Ele destruiu praticamente a casa toda. Nossa. E eu precisava de gastar energia, não conhecia nada, né? E realmente, se você não gasta a energia do cão, independente do lugar que você esteja ali com o cão, você vai ter prejuízo, né? Então tem que realmente gastar energia. Com certeza. E um Beagle também é muito difícil. Ele tem uma energia muito grande. E precisa passear, né? Precisa ter aquele gasto de energia. Você falou sobre estresse, né, o desconforto nos cães. Como que eu identifico isso? Quando o cachorrinho tá, por exemplo, roendo a sua mesa, né? Procurando coisas para roer, às vezes com comportamento agressivo. Tá naquela loucura do seu apartamento, igual um Tasmania mesmo. Aí é aquele estresse, ele pode estar totalmente estressado. Aí pode gerar até agressividade naquele cachorrinho, né? E você tinha falado de preparar o ambiente. Então, como é o primeiro cachorro, e eu citei aqui o exemplo do meu, que eu fiz uma alimentação errada, para não começar com a alimentação, né? Que é o primeiro que a gente, né, ganha o cachorro. A primeira coisa que a gente vai fazer é comprar ali o comedor e o bebedouro. O que eu ofereço para ele comer? Olha, hoje a gente tem uma opção muito boa, que é a alimentação natural. Você pode pesquisar, porque nem tudo você pode dar, né? Já vi muitas pessoas, tutores, falar, quando eu tô assistindo um filme, eu dou hambúrguer pro meu cachorro, dou pipoca. E não pode, né? Que isso prejudica a saúde do animal. Então, pesquisar sobre alimentação natural, que é muito bacana. Você pode... Tem cardápios, tem cursos, né? De médicos veterinários, que pode oferecer aquele auxílio para o tutor que não sabe, né? O que oferecer pro cachorrinho. Quando você fala da alimentação natural, seria arroz, feijão, bife? É isso mesmo? Não. Arroz, talvez, né? Alguns cardápios eu já vi, sim, que pode ser oferecido, mas feijão não pode. Cachorro quente, jamais, chocolate também. Eu posso dar o que eu estiver comendo? Meu prato ali? Não, você tem um preparo, né? Igual a carne tem que ser cozida, bonitinha. Osso também, às vezes, por exemplo, você está fazendo um frango. Tem que tomar cuidado, porque às vezes se você não fazer certinho, pode ser que perfure, né, algum órgão e pode ser que dê problema ali pro cachorrinho. Então, você tem que pesquisar direito para você oferecer aquela alimentação. Caso você não pesquise, achar que é muito corrido para você fazer aquele preparo, é melhor você dar ração. Não, já ia falar isso. Não tem tempo para fazer essa comida pro cão. Não tem nem para mim. Então, como que funciona a questão da ração? Porque eu sei que não são todas. Então, a ração, quanto menos aditivos, assim, corante, seria interessante você não oferecer pro cachorrinho. Basicamente isso, é olhar mais, né, a necessidade do cachorrinho, porque tem muitas vezes cachorros também que são alérgicos à proteína, né? Então, você tem que olhar a necessidade também do cachorro. Então é interessante passar no veterinário para ver. Sobre a ração, uma dúvida que eu tenho, porque depois da alimentação que eu fiz errado pro meu cão, eu me orgulhava de sempre ter dado ração para ele. E por uma orientação do veterinário, eu vi que não são todas as rações, tem uma qualificação ali
uma ração aceitável, que é ração premium e super premium, não é isso? Isso. Tem alguns que são melhores por causa desses corantes, né? Não tem transgênico. Isso. Entendi, interessante. Meu cachorro chegou agora, os dentinhos nascendo, ele vai ter aquela necessidade de roer. E ele não vai saber distinguir o que roer. Eu sei que vai ser o sapato, a mobília nova. Qual que é a dica que você dá para essa pessoa que está trazendo esse novo membro da família? Então, é interessante você fazer algumas atividades, né? Inclusive, eu também comprei um sapato. Fiquei muito feliz no dia. E minha cachorrinha, cheguei lá e estava lá com o meu sapato que ela tinha roído. Mas aí é interessante você fazer o seguinte, garrafa PET mesmo, fazer algumas atividades, colocar petisco ou então a própria ração e deixar para ele roer. Atividade, gastar mesmo aquela energia, tem brinquedinho, caixa de ovo é interessante. Você fazer algumas atividadezinhas, coloca o petisco ou a ração, cobre com outra caixa de ovo e deixa ele roendo ali. O cachorro precisa de estímulo, né? Quanto mais estímulo tiver para ele gastar aquela energia, ele não vai te deixar um pouco em paz. Também, passeio, né? Tá, mas isso vai fazer com que ele não destrua meus móveis? Não é garantido, não. Mas vai te ajudar bastante. A atividade, quanto mais ocupado ele ficar e mais energia ele gastar, vai te ajudar. Mas não é garantido 100%. Entendi. Ô Jéssica, você falou, né, de gasto de energia, e eu quero até deixar aqui também uma dica, né, para você, quando estiver saindo com o seu totó, lembre-se de recolher o totô, porque a gente vê muito disso, né, e o cão, ele é uma extensão ali do seu corpo, inclusive isso está dentro do comportamento canino, então não deixar para trás. E como eu falei sobre essa higienização tanto da rua na hora do passeio e em casa, qual dica dá para essa pessoa? Porque ele pode até subir na cama e fazer as necessidades em cima da cama. Sim. Como que eu posso ajudar ali e adestrar o meu cãozinho, fazer sem precisar de adestrador? Como que eu posso fazer? Limitando o espaço, por enquanto. Enquanto ele for filhotinho, limita um pouquinho de espaço, faz tipo um cercadinho para ele, sabe? Coloca o jornal, deixa lá quietinho e espera ele fazer xixi. Caso você não tenha para fazer essa limitação, sabe, do espaço, você pode colocar o tapetinho, né, ou o jornal, o que for necessário lá para você, que dê. Você pode esperar ele fazer xixi e presentear ele com petisco, alguma coisa assim. Aí o tempo de novo que você falou, tem que ter tempo, né? Tem que ter tempo. E se chamar um adestrador, você vai ter que ter tempo para ficar com o adestrador e o cachorro. Porque o adestrador, a gente até brinca, porque ele vai adestrar o dono, não é o cachorro. Porque o cachorro, infelizmente, ele não vai saber nada. Ele vai aprender. Então, o dono, né, o tutor, que vai estar lá para ajudar o cachorrinho a fazer entender o que ele pode ou não fazer. Sabe o que eu vi? A gente falando das necessidades sobre a alimentação, que muita gente escolhe um espaço ali e fala que esse é o espaço do cão, mas coloca a comida, a água e o jornalzinho ou o tapetinho próximos. Me explica sobre isso. Então, eu não acho tão legal colocar a ração, ficar o tempo todo disponível, até porque, por exemplo, se eu deixar ela disponível, o cachorro vai meio que enjoar da ração. Vai lá, tá sempre disponível para mim, então vou deixar lá. E também tem a questão de dar mosca, bicho, então pode prejudicar até a saúde do animalzinho. Então isso não é interessante. O tapetinho já é interessante porque se ele fizer xixi e cocô lá, vai ajudar o tutor também na hora da higienização. Mas a ração, eu até dou essa dica para o pessoal, não deixar disponível não, porque fica banalizado, né? Mas quando, eu até tinha falado assim sobre o tapetinho e o comedouro e o bebedouro não ficar junto, porque o cão ele pode até fazer a própria higienização, de lamber as partes íntimas, né? Alguns até comem o próprio cocô, mas na hora da alimentação é interessante que tenha um lugar limpo, porque se tiver xixi ou cocô ali próximo, ele não vai se alimentar, então vai deixar de fazer a alimentação. Não fica tão atrativo pra ele, né? Pode ser que até o cachorro seja maluco, faça cocô na ração, no próprio alimento dele, porque ele não tem essa noção.
Então, é bom deixar a hora da alimentação ali sagrada mesmo. Entendi. Jéssica, você falou que começou caminhando, né? Isso. Tem uns 10 anos aí de experiência. Eu vou pegar esse cão, primeira vez. Eu já posso ir com ele pra rua, passear, se tratando de um filhote? Não. Ele tem que estar com a vacinação em dia, né? Até porque na rua faz cachorro, cocô, xixi da rua, né? Então, ele pode entrar em contato com aquilo ali e pode pegar alguma doença. Então, tem que ser com as vacinações tudo em dia. Tá. Meu cachorro, eu acabei de pegar ele, ele tá com um cheirinho ruim. Vou levar ele pro pet shop. Também não pode. Por quê? Porque tem que estar com a vacinação todas em dias. E também tem a questão de você levar para um lugar totalmente desconhecido, diferente para ele, e gerar aquele trauma. E também não tem muita necessidade, né? A não ser que o tutor queira, vai fazer a higienização mesmo com lencinho umedecido para cachorro, ou então um banho a seco em spray para cachorro. E faça a higienização da patinha, se tiver com um cheirinho lá. Mas é indicado quando tá com as vacinações todas em dias e levar antes, né, pro veterinário, para ver se pode, fazer a adaptação do pet shop, pesquisar bonitinho. Voltando ao assunto, né, que você começou caminhando, depois da vacinação, tá todo em dia, o cachorro tá vacinado, já pode começar a socializar, deve, né, com outros cães. Sim. E outras pessoas. Como que eu vou guiar esse cão na rua? É interessante você começar realmente desde filhotinho, porque quando fica adulto fica um pouco mais difícil. Não é impossível, mas é um pouco mais difícil. Pesquisar um pouquinho a guia, né? Porque tem várias guias coleiras, no caso. Tem a unificada, né? Tem o peitoral. Então, você tem que ver a questão do porte do cachorro. Tem que ver qual a necessidade também, né? De, por exemplo, às vezes, a da coleira. Às vezes, a unificada, se o tutor não souber usar, pode ser que machuque o cachorro. Ele puxa, né, na guia, pode machucar ele. Você falou de puxando o cachorro, eu vejo muito aí o pessoal andando com o cachorro ali ciscando, puxando, né? Então, o cachorro tá levando o dono para passear. Não é nem o cachorro que tá levando, é o dono. Então, mas aí como que a gente pode resolver isso? Isso é realmente um problema? É um problema, porque às vezes você tá no passeio, né? E também é interessante não andar no passeio, porque às vezes passa, sei lá, um idoso, uma criança, e você tá passeando com o cachorro, não conhece, às vezes, a reação dele. Pode ser que ele morda, né, a pessoa. Então, o que eu indicaria você fazer? Pesquisar sobre adestramento, né? E auxiliando alguns comandos básicos, o fica, o senta, sai só, faz um senta, e sai só quando você permitir, né? Fazer alguns treinamentos para ele passear junto, seria interessante. O cão, quando ele vai para a rua, ele usa o instinto dele, ele vai farejar por aí. Então, a primeira coisa, para quem tem cachorro, pode observar. Saiu com o cão, ele baixa o focinho e começa a xeretar, e ali não escuta mais ninguém e começa a puxar. Ali o cão, né, tá fazendo o papel dele, é o instinto dele, mas o interessante é que o passeio seja confortável para o dono e para o cão. Não é que o cão precisa andar do lado do tutor, né? Não é para ser nada robótico, mas quando o cão ele baixa o focinho, começa a cheirar, ele não está prestando atenção em nada. Isso é perigoso, pode vir um outro cachorro, como você falou também, atacar ir para cima do idoso, né? De uma criança ali, não é legal. É bom que o passeio seja equilibrado para os dois, né? Isso. Tem alguma dica, assim, que você queira passar para o pessoal sobre comportamento, nesse primeiro momento que pegou ali com o cãozinho? Então, conhecer mesmo mais a raça do cachorro. Se ele não tiver, não tem problema, né? Mas pesquisar mesmo mais os comandos básicos, né? Sentar, fica, observar mais o cachorro, o cotidiano dele, para você poder fazer a adaptação ali daquele cachorro, a socialização dele. Quanto mais cedo ele começar a fazer a socialização, melhor para você e para o seu cachorrinho. Entendi. Uma outra pergunta aqui, que você falou de socialização, talvez a pessoa, né, fala assim, arruma um outro para fazer companhia, né? Porque dois vai ser uma bagunça.
Mas essa relação de um cão com o outro, com uma matilha maior, isso é interessante pro cão, certo? Certo. Eu vi que, assim, quanto maior a matilha, mais equilibrado, né? Até porque os cães não conseguem, não gostam, na verdade, de ficar sozinho. Se for estudar os canídeos, né? Estudar os lobos, você vai ver que eles sempre estão em uma matilha, né? Então, eles não costumam ficar só, nem na hora da caça. Eles sempre estão ali seguindo o outro. Você pode até morar numa casa de 10 mil metros quadrados e soltar um cãozinho lá de pequeno porte, mas daqui 10 minutos ele vai estar perto do dono. Por isso que o pessoal sempre fala, por que o meu cachorro eu levanto 3 horas da manhã, ele vai me acompanhando no banheiro? Porque ele ali está seguindo o instinto, ele está seguindo o líder da matilha. Então, por isso que o cãozinho sempre quer estar presente ali, próximo do dono, de outros cães. É interessante aí, né? A pessoa que vai arrumar um cãozinho já pensa em arrumar um segundo, que com certeza vai ficar bem mais leve, caso a pessoa não consiga levar o cão para passar o dia numa creche, para socializar com os outros e precisa ficar o dia inteiro fora. É interessante que ele tenha esse contato com outros cães. Então, a companhia vai aumentar o gasto, mas vai diminuir, né, o prejuízo dos móveis gastos com tanto problema de cão mordendo a mobília, fazendo xixi em lugar errado. Então, é bem interessante. Meus amigos, a gente está chegando no final. Eu estou aqui com a Jéssica, quero agradecer muito. Lembrando que é um incentivo da empresa Tio Ed Pet Care, onde o amor e diversão nunca saem de férias. As redes sociais vai da empresa Tio Ed Pet Care, da Jéssica, a minha vai estar na descrição desse vídeo. É só seguir a gente nas redes sociais e dar uma olhada nos streams do Spotify, que vai ser um prazer ter vocês acompanhando a gente nesse Dogcast, que é o Dogcast mais alto astral que você vai ver. Então, é isso. Tem algumas considerações finais? Eu tenho. Como eu falei no podcast inteiro, caso você for adotar um cachorro ou comprar arrume um tempo, né? Porque todo cachorrinho merece atenção, carinho. Pesquise mais sobre, né, as raças antes de pegar e para não acontecer, né, desse abandono. E é isso. Pesquise e dê muito carinho pros cachorrinhos, porque é uma vida, né? E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Jéssica. E eu agradeço a todos os amigos. Até a próxima.